Você conhece alguém que está acima do peso? Esse é um assunto que interessa a muitos, inclusive a mim mesma. E hoje nós temos aqui um especialista no tema recém-especializado, o Dr. Haslin Rocha. Dr. Haslin, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Se Cuidar. É um prazer ter você aqui falando desse tema tão importante para a nossa sociedade no momento. Boa tarde, muito obrigado, Marileia e a equipe do Pode Se Cuidar pelo convite. E, de fato, né, hoje falar sobre obesidade é falar para muitas pessoas, né, porque é um problema de saúde que ele atinge um grande número de pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, e é uma questão de saúde pública, né, a gente... Realmente é um tema muito interessante, traz muitas polêmicas, traz bastante interesse, né, das pessoas. É um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho para poder tirar dúvidas e trazer alguns conceitos novos também. Legal. A gente vai falar aqui de conceitos, de medicação, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que o Dr. Haslin não tem, né, nenhum conflito de interesse com relação a nenhuma medicação, então a gente está trazendo aqui informações técnicas, né, que são importantes para o tratamento da obesidade. E aí, Dr. Haslin, eu queria que você começasse contando para nós como foi esse seu interesse, né, de fazer essa especialização na obesidade. Ótimo. Né, como Marileia falou, eu sou médico, né, já estou formado há algum tempo. Eu sempre fui magro na infância, né, e até a adolescência, início da faculdade, não tive problemas com peso, né. Faculdade, aquela rotina, né, faculdade de medicina, muita vida muito corrida, né, isso lá no final dos anos 90, então era outra métrica, né, assim, as pessoas não falavam tanto, até mesmo na faculdade a gente abordava, né, a obesidade era abordada como várias outras doenças, né, mas a gente, juventude, não importava muito com essas coisas, mas assim, eu nunca tive um problema de obesidade, né. No final da faculdade eu estava com sobrepeso, né, e ali começando a trabalhar, sempre tive uma vida ativa do ponto de vista de exercício, de atividade física, né, e fui trazendo isso comigo ali, cheguei nos 30, cheguei nos 35, cheguei nos 40, o meu peso, né, foi aumentando aos poucos, mas eu tinha aquele conceito, né, de estar fazendo atividade física e ter resultados laboratoriais normais, eu tinha aquele conceito que eu estava saudável, né, mesmo com o meu peso um pouco acima do ideal, ou do considerado normal. E aí veio a pandemia, né, quando a gente ficou todo mundo, né, parado, isolado dentro de casa ou saindo só para trabalhar. E aí a gente teve várias mudanças, né, nos hábitos alimentares, né, consumindo coisas, às vezes ali, né, por uma compulsão, por um desejo momentâneo, sem muita qualidade no sentido, né, de alimentos saudáveis, né. Eu tive, né, uma época um consumo de álcool também muito, muito grande, né. E aí passou a pandemia ali, 2021, né, mais ou menos já tinha amenizado, acompanhando aquele movimento de balanço. Então comecei a ter alguns sintomas, né? Por exemplo, eu tinha problemas gástricos muito sérios, né? Eu ia dormir, sentia refluxo, eu comia determinados alimentos que eram ricos em gordura ou muito açucarados, né? Tinha a dor no estômago, sentia refluxo também. Eu comecei a ter um inchaço nos pés, né, nas pernas e nos pés principalmente, mas uma das coisas que fez eu virar a chave mesmo, que tinha alguma coisa errada, eu precisava mudar, foi quando eu comecei a prender a respiração para amarrar o sapato. Então, assim, estava me arrumando para sair, para ir para o trabalho, para fazer alguma coisa, ia calçar um sapato, um tênis, quando ia abaixar para amarrar, precisava prender a respiração, porque faltava o ar. Falei, não, agora eu preciso ver isso aqui direito. E aí refletiu na balança, né? Então, no final de 2021,
cheguei no peso, né, que para minha altura, ele atingiu o MC30, né, que é um dos pontos de corte que a gente faz para diagnóstico de obesidade. Uhum. Aí a ficha caiu, eu falei, agora eu preciso cuidar da minha saúde, né? Que interessante. Aí você especializou no Einstein, né? Exato. Então eu comecei, né, como muitas pessoas, né, fazem, comecei a pesquisar na internet, mudar, não procurei nutricionista, não procurei outros profissionais, né, usei ali alguns conhecimentos que eu tinha que já não eram também suficientes. Comecei a tentar mexer uma coisinha na atividade, melhorar minha atividade física, mudar algumas coisas na alimentação, e aí comecei a ter algumas mudanças, né? Não tanto na balança, mas algumas exclusões que eu fiz, né? Que eram alimentos ou, por exemplo, a bebida alcoólica, já foram trazendo uma diferença. Então, eu comecei a pensar, eu preciso estudar isso agora, né? Porque já não era só uma jornada pessoal, né? Eu profissionalmente comecei a me interessar por uma área que até então não era, né, o que eu pretendia nunca me dedicar. E aí, pesquisando, né, nas referências de pós-graduação, encontrei a equipe, né, fiz lá no Albert Einstein, a gente fez um ano que durou a pós-graduação, no regime de educação EAD, mas com presencial, né? E aí foi onde eu comecei a aprender que a obesidade é muito mais do que estética, muito mais do que padrão, né, muito mais do que um peso na balança, né, que você vai ter como referência. E aí, né, tem essa jornada de aprendizado, né, tanto pessoal quanto profissional, para mim foi muito gratificante. E posso dizer que mudou muito a minha vida. Bacana. E assim, a gente espera que mude outras vidas aqui hoje, inclusive a minha, com esse conhecimento que você está trazendo tão atualizado, né, e de uma instituição tão respeitosa, né, como é o Albert Einstein. Acho que com certeza você vai ter conceitos importantes para trazer aqui para a gente. Okay. Eu estava até trazendo a minha própria experiência, né, aqui para o Dr. Haas, enquanto a gente estava acertando os microfones, que assim, eu estou, né, com sobrepeso, e os meus exames estão tudo certinho, né? Tem aquele colesterol que é hereditário, né? Então, acontece. Mas aí ele estava, né, dizendo assim, é um conceito, né, que a gente vai trazer aqui. E acho que você podia falar um pouco disso para a gente, né? O que essa obesidade que vai além desse olhar, né, que foi também sua experiência, né, de ter um exame bom, mas que está acima do peso, né? Ótimo. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da obesidade enquanto doença, né? Então, tem algumas verdades sobre a obesidade que, às vezes, a gente fica resistente em aceitar. Então, primeira verdade é essa: a obesidade é uma doença, né? Ela tem o Código Internacional de Doenças, né? A descrição dela, né, no grupo número 66, estão ali 66.0.1, ele vai falando vários tipos, né, obesidade grau 1, grau 2, enfim, a própria Organização Mundial de Saúde entende a obesidade como uma doença. Essa doença, ela pode ter manifestações clínicas, né? Na maioria, aliás, ela vai chegar a ter manifestações clínicas, como essas que a gente comentou aqui, mas na maioria do tempo de evolução dela, ela é silenciosa, né? Silenciosa e progressiva. Então, é o conceito que eles trazem para a gente do obeso, a pessoa que tem obesidade metabolicamente saudável. Então, ele vai desenvolver obesidade, né? Vai ter o aumento de gordura, ele vai ter outras alterações no corpo, mas ela vai manter aquelas taxas, aqueles exames que não estão alterados. Então, isso pode gerar uma falsa sensação de conforto, né? E de que aquilo não está trazendo mal para a saúde dela, né? Então, é meio que uma armadilha, né, das pessoas quando elas estão desenvolvendo a obesidade. Então, esse conceito do obeso metabolicamente saudável, ele acaba iludindo, né, e até sabotando ali a necessidade da pessoa começar a tratar o problema da obesidade. Às vezes, ela realmente só vai se dar conta quando ela já tem um colesterol alterado, uma glicose alterada, né, uma manifestação laboratorial.
Só que o corpo dela já pode estar tendo vários sinais, né, de que a obesidade está trazendo prejuízo, mas ela ainda não se convenceu porque ela está muito apegada no exame laboratorial. E às vezes a gente vê a obesidade como aquela pessoa que já está tendo essa dificuldade de locomoção, né? Aí a gente olha como obesidade. Aí eu me olho no espelho e penso assim, então, acho que eu não estou tão obesa, né? Mas na verdade estou doente, né? Tem uma obesidade aqui. E assim, né, falando, né, muito claramente, não é errado falar que a obesidade é uma doença, né? Como que ela se desenvolve? Ela é multifatorial, né? Então ela tem um componente hereditário, né? Então os pais obesos, famílias de pessoas com obesidade, os filhos vão ter uma tendência a desenvolver, né, essa doença também. Ela tem fatores sociais, né? Então aquela questão da dinâmica familiar, da alimentação, do tipo de alimento que ela consome desde a infância, né? Ela tem o componente psicológico, né? Então as pessoas que têm depressão associada à obesidade, elas têm uma tendência, né, a se alimentar mais para suprir, né, aquelas questões psicológicas que ela está em sofrimento. E tem algumas questões orgânicas mesmo, que são transformações que o nosso corpo vai passando por causa da obesidade e também levam à progressão da doença, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente nasce, né, com uma capacidade no cérebro, né, mas especificamente no hipotálamo, de fazer o controle da nossa fome, né? Então, um bebê recém-nascido, ele tem fome, ele chora, né? Ele chora, a mãe vai amamentar, né, ou vai dar a fórmula, né, no caso da mulher que não consegue amamentar, o bebê vai mamar, né, vai saciar a fome dele, vai parar de chorar e vai largar. Ou ele larga a mama, ou ele larga o bico da mamadeira. Não adianta a mãe, né, ou a pessoa que estiver cuidando, tentar dar mais leite para ele, ou a fórmula que ele não vai querer, né? Porque essa chave é liga-desliga. Deu fome, ele chora, né? Saciou a fome, acabou, não quero mais. Pode ser que daí 3 horas, 2 horas, dependendo da criança, ela vai ter aquela necessidade de novo. Então, isso quando introduzem alimentos, né, na maioria das vezes industrializados, na alimentação da criança, principalmente os alimentos ricos em açúcar de adição, eles vão trazendo algumas consequências para esse sistema, né? Meio que eles vão agindo naquelas células que produzem esses hormônios, que fazem esse controle de fome e saciedade, e isso vai descompensando, né? E aí descompensando de uma forma muito cruel, porque a perca da capacidade da saciedade é menor do que a perca da necessidade alimentar. Então isso desequilibra essa chave. Então por isso que as pessoas sentem é mais difícil você segurar a vontade de comer do que você ceder a algum alimento que você tem interesse, que você gosta, que é palatável, né? Então esse é um dos mecanismos orgânicos. É claro que eu tentei explicar da forma mais simples, mas assim, é uma chave, né? Liga, desliga. E essa chave, ela vai sendo alterado o funcionamento dela à medida que vão sendo introduzindo alimentos, né? Principalmente o açúcar de adição. É possível reverter? Não é possível reverter. Organicamente não, mas aí entra outros aspectos, né, da abordagem, do tratamento multidisciplinar para você ser quase que literalmente treinado a resistir, né, a esse efeito que esse sistema causa no organismo. Que interessante. Você está falando isso assim, a minha filha, se ela terminou, por exemplo, de almoçar, pode aparecer ali aquilo que ela mais gosta. Se ela estiver satisfeita, ela não come. Pois é. E é super interessante. Eu sempre falo isso com ela, né? Ela está com o funcionamento ainda correto dele. Provavelmente, né, assim, né, na evolução, né, do processo alimentar dela, ela, né, não teve tanta alteração. Mas, né, aí vem muito dos conceitos também das trocas, né? São aprendizados. Então, assim, se a gente tem o comer para saciar a fome, né? Tem o comer hedônico, né? Que a gente chama, que é aquele comer pelo prazer. Então ele está muito relacionado a você ver um doce, ver um alimento que você gosta, salgado, alguma coisa assim, e querer comer mesmo sem estar com fome, né? Então nessa hora é onde
assim, a abordagem do tratamento da obesidade multidisciplinar, ele vai dar mecanismos, né, para a pessoa superar essa vontade, aquele impulso ali de ingerir aquele alimento. Fazer uma mudança, né, de olhar para aquilo. Exatamente. Que legal. Hoje, Dr. Haslin, a gente tem visto assim muito uso de medicação, né, para essa doença. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim a gente sabe que existe, se é uma doença, tem uma medicação. Exatamente. Né? Agora, qual é a medicação e como a gente deve, né, portar diante dessa medicação? Ok. Né, a obesidade, tomar remédio para emagrecer. Então, assim, é um conceito que a gente precisa não usar mais, né? A gente usa remédio, quem é indicado para tratar a obesidade, né? A perda de peso é o tratamento da obesidade, né? Se você está com peso em excesso, tem muita gordura, isso está causando uma doença, a gente precisa eliminar essa gordura. Uma das formas de tratar é com medicamento. Então, nós temos medicamentos que agem não interferindo no sistema nervoso, digamos assim, né? Então, ele não vai interferir no cérebro, onde a gente tem os centros de humor, né? Os centros que estão relacionados com alguns, né, transtornos mentais também. Então, eles vão agir, né, 2 medicamentos que não agem diretamente no sistema nervoso central, né, são os análogos do GLP-1, que né, as famosas canetas, né, que estão muito em uso hoje em dia. O GLP-1 é um hormônio que ele é liberado, né, no estômago quando a pessoa termina de se alimentar e está sentindo aquela saciedade, né? Então, com a evolução da doença, esse hormônio vai diminuindo na quantidade dele. Esses medicamentos, eles agem como se fosse um potencializador. Então, a pessoa vai, em uso do medicamento, ela vai sentir uma saciedade maior, né? Saciedade maior, voltando naquela chavinha que eu falei, vai evitar que ela consuma, né, calorias em excesso. Então, e ele não atinge, não afeta o sistema nervoso central. Então, ele não afeta, né? Ele pode trazer alguma alteração do humor, mas porque a pessoa está se adaptando à medicação, né? Então, ela vai sentir o efeito, né, de não sentir vontade de se alimentar, de comer a quantidade que ela estava sentindo antes. Então, às vezes, pode dar uma frustração, né, alguma coisa desse tipo. Mas ele não age diretamente no sistema nervoso central, né? Ele age nessa questão do hormônio, né, da interação que ele tem, por ele ser um análogo desse hormônio GLP-1. E outro medicamento que ele age localmente, né, são a orlistatina, né, que ele evita absorver a gordura em excesso. Então, ele age diretamente no intestino delgado, né? Ele vai reduzir ali em torno de 30%, né, da absorção da gordura que a pessoa está alimentando. Em contrapartida, né, tem... Mas, no caso, ele não... Esse orlistatina. Ela não vai agir sobre a gordura que já está acumulada. Não, sobre o que ela você evita vai absorver. Exatamente. Aquela gordura. E as canetas também não, né? Elas vão evitar o excesso de calorias que você vai diminuir a alimentação. Para queimar essa gordura, nós vamos falar o que a gente vai fazer depois, né? Mas em termos de medicação, né, são esses 2 que não agem no sistema nervoso central. Que agem no sistema nervoso central tem vários, né, outros medicamentos, né, como a sibutramina, tem o topiramato, né, que ele é um medicamento que a gente fala off-label, né, ele é para tratar alguns tipos de epilepsia, mas ele tem um efeito também que contribui, né, para o tratamento da obesidade. E tem associação da BUP com... Esqueci agora. Da BUP com o naltrexeno, né, que é uma associação também que faz para o tratamento da obesidade. Então, esses 5 seriam os medicamentos de tratamento de obesidade, né, mais em uso hoje, né, pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem outras medicações que já foram aprovadas, né, mas aqui a gente ainda, a Anvisa, com a aprovação, a gente tem essas 4, 5 linhas de medicamento. O que é importante na questão do tratamento medicamentoso? A indicação e o acompanhamento médico,
né? Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas pensando não olhando, né, no tratamento da obesidade como uma doença crônica, elas querem um resultado rápido, chamado projeto verão e tal, ou uma festa, né, vai ter um casamento, algum evento, uma formatura, ela quer perder peso rápido, né, então às vezes ela não procura uma orientação profissional, ou às vezes até procura, mas ela faz o uso da medicação de uma forma não muito indicada, né, e aí ela pode até ter um resultado rápido, né, mas ela também certamente vai ter alguns efeitos colaterais e algumas consequências disso, né? Que é o famoso efeito sanfona. Então, ela pode usar aquele remédio, aquela medicação numa dose, às vezes, acima do que ela deveria estar usando, né? Vai ter aquele impacto ali na perda de peso, mas ela não vai usar mais, porque ninguém consegue manter, né, um uso inadequado durante muito tempo, sem acompanhamento. Vai passar aquele período e ela vai ter um reganho de peso, né? Então, isso acontece muito, né? E às vezes frustra a pessoa e atrapalha também a questão do tratamento da obesidade. E aí, a gordura que já está acumulada nessa obesidade, como que a gente trata esse caso? Pois é, a gordura que a gente já tem, né? A gente precisa queimar ela, né? Então, assim, gastar energia e não a forma de gastar essa energia se a gente não tiver o déficit calórico, né? O que é o déficit calórico? É eu consumir mais, eu gastar mais energia do que eu estou consumindo. E aí é a atividade física, né? Então, muitas vezes as pessoas, mas eu faço tanta atividade física e eu não estou emagrecendo, não estou perdendo medida, o que está acontecendo? Então, assim, a gente tem que fazer atividade física, né? Porque além do benefício, né, no tratamento da obesidade, ela até traz outros benefícios, cardiovascular, respiratório, né? Emocional. Emocional, assim, psicológico, endorfina, né? Todo mundo, o pessoal que gosta de fazer, posta lá, termina o treino endorfinado, mas é isso mesmo. Sim. Você sente, né, um prazer, né, quando você termina sua atividade física ali. Então, esse déficit calórico, né, seu músculo precisa queimar, né, energia. Então, ele vai começar a mobilizar essa fonte que está sobrando ali, né? Mas, para isso, eu não posso compensar na comida. Então, se eu estiver fazendo atividade física, mas não estiver compensando na alimentação equilibrada, né, eu vou ter o benefício de estar fazendo atividade física, mas não vou reduzir o meu peso, né? Então, essa que é a questão. E aí, falando também um pouco da alimentação, a gente precisa fazer as escolhas inteligentes, né? Então, quando a gente fala de dieta, já parece que é uma espécie de assombração, né? Meu Deus, dieta, vai cortar isso, vai cortar aquilo, tudo mais. Falei então, ontem com o João, nutricionista, que a gente estava conversando, você fala dieta, já fica com fome. Exatamente. Você pensa, mas dieta, o que eu não vou poder comer? E, às vezes, assim, né, as pessoas pegam dietas prescritas, padronizadas, né? E elas não olham o indivíduo. Então, como é que eu vou orientar uma pessoa a se alimentar com uma lista de coisas que talvez ela não vai ter nem condição de adquirir, né, financeiramente, e também que não é palatável para ela, se eu não conheço a dinâmica alimentar dela, né? Então, pode ser que numa primeira consulta você vai ouvir, né, a pessoa e ela não vai te falar, né, ela vai procurar, ela já vai chegar com uma postura de defesa. Então ela fala, não, eu não como isso, eu não bebo isso, eu não faço exageros, etc. Né? Então talvez naquele primeiro momento você não estabeleceu o vínculo, a conexão com ela. Então tem algumas ferramentas que a gente passa para o paciente, né, e fala, olha, vamos fazer o seguinte, talvez na primeira consulta você vai sair sem nenhuma prescrição, nenhum pedido de exame, mas você vai sair com algumas tarefinhas, né? Então, fala, durante 2 semanas você vai fazer esse diário aqui para mim. O que você come no café da manhã, no almoço, no jantar, se faz algum lanche, né? Mas assim, tem que ser uma coisa muito sincera, né? Então, assim, ninguém vai julgar um paciente, né, pelo que ela está trazendo de informação. Né? Então a gente precisa primeiro entender, aprender como que a pessoa, como que é a dinâmica. Às vezes ela trabalha fora, não tem tempo de fazer a comida dela, só come em restaurante, self-service, ou no restaurante da empresa, que seja, ou só come lanche, né? Então, você chegar para uma pessoa que tem essa rotina e já cortar, não pode isso, não pode isso, pode isso, ela não vai aderir,
né? É claro que a gente, no meio da jornada, vai fazer os ajustes necessários, mas primeiro a gente precisa aprender e conhecer como que a pessoa se alimenta, né? E aí a gente vai propondo, né, no decorrer do acompanhamento, essas trocas inteligentes. Olha, você precisa comer um doce, né, mas vamos deixar para comer o doce depois que você tiver feito a refeição principal, ou talvez você coma uma fruta ou uma salada para saciar sua fome, aí sim você olha para o doce e já não vai ser aquele olhar de fome associada a comer pela satisfação de estar comendo um doce, né? Então ela fica só com a satisfação, mas a fome ela já está saciada, ela não vai comer uma quantidade menor. Mas são estratégias que a gente vai desenvolvendo junto com a pessoa, né? Para ela ir se encaixando ali e conseguir de fato ter o resultado, né? Então, para a gente ter o déficit calórico para queimar a gordura, tem que fazer atividade física, não tem jeito. Existe. E fazer essas trocas e substituições inteligentes, né? Para que o organismo também volte a se adaptar a ter uma alimentação saudável de fato. Legal. Bem, você fez recente, né, a pós, tem aí protocolos, né, muito recentes também na área, atualizados na área, e a gente escuta muito falar sobre o tal do jejum, né, o jejum intermitente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, isso é um protocolo, né, é algo que realmente ajuda? Eu sei que tem pessoas que têm benefício e outras não. A gente está falando aqui, não estamos tratando de uma questão pessoal. Cada pessoa tem que procurar, né, o seu especialista para poder tratar da sua saúde. Está falando do que há de recursos que a gente pode utilizar, né, no caso da obesidade. Sim. A questão do jejum intermitente é uma opção, né, de tratamento. Você bem falou, ele não pode ser qualquer pessoa que vai fazer um jejum intermitente. Então, por exemplo, se uma pessoa está fazendo uma atividade esportiva, um treinamento, né? Ela está na rotina de atividade física dela, e ela ficou ali 12 horas, né, por exemplo, em jejum. E aí ela, vou fazer minha atividade, depois eu vou me alimentar. Então, assim, o organismo dela vai reagir, que ele não vai ter energia para poder suprir aquela necessidade, né? Então, o jejum intermitente tem as indicações dele, ele tem que ser feito por acompanhado por um profissional que tenha experiência e para ele saber se aquele paciente é elegível ou não para esse tipo de tratamento, né? O que não pode é a pessoa tentar fazer por conta própria, porque ela viu, né, na internet, que um blogueiro que não é da área da saúde, né, indicou e está fazendo e está tendo resultado e foi sensacional, né? E da mesma forma, a contrapartida, um profissional que não tem experiência em usar essa metodologia, tentar aplicar como protocolo para todos os pacientes. Porque, de novo, como eu falei, a mesma coisa relacionada à medicação. Vai ter um efeito ali imediato? Vai. Mas a pessoa não vai conseguir sustentar, né? E o ideal do tratamento da obesidade, em se falando de uma doença crônica, é que a perda de peso ela seja progressiva e sustentável, né? Então, você conseguir atingir uma perda de peso, né, que vai trazer benefícios para você, talvez você não vai sair daquela situação de obesidade com IMC, né, 25, mas talvez você vai sair de um 32 para um 27. Então, se você já perdeu ali 10% do seu peso, você vai ter muitos benefícios, vai conseguir reverter a maioria daquelas questões de saúde que a gente falou, né? Daqueles sintomas que você estava tendo ali. Mas isso tem que ser sustentável. Então, se você perde, ganha um efeito sanfona, e na maioria das vezes você ganha muito mais do que você perde. Né? Então, assim, o jejum intermitente tem o lugar dele, tem as indicações dele, mas tem que ser uma metodologia que ela vai ser contínua, né? Então, as pessoas precisam entender isso e procurar quem entende para poder fazer a prescrição para ela. Legal. Diante de tudo que você já falou, eu acho que a pergunta que eu vou fazer aqui é meio que chover no molhado, mas é importante, eu acho, fazer, porque, assim, é muito comum isso, principalmente nas redes sociais e no nosso convívio diário também, né? Okay. Os chás,
né, os alimentos da moda. Então, assim, uma hora é a farinha de berinjela, outra hora é o óleo de coco, né? Então, assim, todo dia aparece uma novidade que alguém utilizou e que perdeu peso, e às vezes a outra pessoa faz, né? Então, assim, queria que você também falasse um pouco disso. É claro que, baseado em tudo que você já falou, né, a gente já sabe a resposta, mas reforçar eu acho que é importante porque é algo que é muito maçante também na internet, né? Então, para lidar com isso, a gente também tem que, né, trazer fazer o a filtro. informação. Isso. Então, vamos lá. O tratamento da obesidade, né, envolve alimentação, né, a atividade física para a gente gerar o déficit calórico e mudança no estilo de vida. Né? Essa é a base da pirâmide. E às vezes a medicação. Sim. Isso, a gente vai evoluindo. Né? Então, pensa numa pirâmide, né? Na base, aliás, um pouquinho acima da base, que a base eu vou falar o que é depois. Mas assim, em termos de ações, né? Para o tratamento da obesidade. Então, primeira linhazinha ali, primeiro degrau, atividade física, né? Tem que envolver atividade física. Obviamente dentro das condições da pessoa, porque às vezes ela está, né, com peso já, um MC mais alto, né? Acabou que a gente falou de MC, eu não expliquei, só um parênteses aqui, né? IMC é o índice de massa corporal, né? Ele serve de parâmetro para o diagnóstico da obesidade, né? Então, até de 18 a 25 é o peso considerado normal, né? De 25 até 30 sobrepeso, né? 30, a partir de 30 obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. Então, a gente precisa, né, ter essa a alimentação, né, equilibrada, não é dieta, é uma alimentação equilibrada com escolhas, né, inteligentes. A gente precisa da atividade física, então, às vezes ele já está com aquele IMC mais alto, né, então ele não vai conseguir fazer uma atividade com intensidade, mas se ele sair, né, do sedentarismo, fizer uma caminhada, ele já vai evoluir, né? E mudança no estilo de vida. O que é o estilo de vida? Né? É ficar muito tempo na tela, né, hábitos de excesso de álcool, de cigarro, né? É uma vida muito estressante, a pessoa não ter um momento de relaxamento, é dormir pouco, né? Então, assim, o sono também influencia muito, né? Você dormir ali 7, 8 horas por noite, né, que é difícil, mas eu, por exemplo, não consigo, mas é o ideal, porque quando a gente está dormindo, nosso corpo está queimando energia, né? Tem algumas, né, áreas do nosso corpo que precisam do descanso para poder funcionar. Então, essa é a base. Aí nós vamos para as intervenções não medicamentosas, segunda etapa, né? Então, vai entrar a orientação, acompanhamento nutricional, né? Um educador físico é importante, porque para te orientar no exercício, um personal, um professor de educação física, um instrutor de academia, né? Ou de algum treino coletivo. Nutricionista, profissional de educação física, muitas vezes a gente precisa do psicólogo, né, para tratar as questões mentais associadas a tanto a obesidade quanto a algum transtorno alimentar que a pessoa tenha. E acompanhamento médico, né, que não necessariamente inicie com a medicação nesse momento, né? Então, aí nós vamos para uma segunda etapa, que aí sim seria a medicação, né, dentro daquele grupo que eu já falei. Então, assim, algumas questões polêmicas, mas, por exemplo, né, não há evidência, né, que tratamento, terapia hormonal, implantes, etc., tratem obesidade. Eles podem ter outras finalidades, mas aqui a gente está falando de obesidade, né? Então, a reposição hormonal nós vamos fazer para aquela, né, pessoa que tem uma deficiência de hormônio, né? Se for no caso do homem, ele tem uma condição de que ele não produz testosterona, né? As mulheres em idade pré e de menopausa, elas fazem a reposição hormonal. Outros casos, né, que são indicados. Então, é nessa linha que eles vão seguir, né? Mas por causa da obesidade não há ciência comprovando a eficácia. E como último, né, linha de tratamento são as intervenções invasivas que a gente fala, né, que são o balão intragástrico, né, tem um anel intragástrico que ele faz como se desse uma apertada no estômago, né, para diminuir o volume dele e a pessoa não ter condição de se alimentar com aquela, né, quantidade em excesso, e as cirurgias bariátricas, né? Então, essa é a pirâmide que a gente vai chegar. Aí, quando a gente fala de outras, né, alternativas, assim, você vai tomar um chá, o chá é bom, né, de preferência sem açúcar,
mas ele não vai tratar a sua obesidade, né? Você pode ter o prazer de tomar um chá, você pode, né, determinados alimentos, mas assim, a cafeína ela vai eliminar a gordura, ela vai queimar a gordura. A cafeína é um estimulante, né? Então lá, a pessoa vai para um treino, ela toma algumas, né, suplementos que tem cafeína, né? Ok, talvez ela tenha resultado, talvez não, mas ele não é um tratamento para obesidade, né? Então, desde que não exceda, né, não faça mal para você, né, para a pessoa que está consumindo, é, tudo bem, mas ela precisa ter em mente que ele não vai tratar a obesidade. Tomar chá não vai tratar a Não obesidade. trata a obesidade. Pode relaxar, um chá de camomila, se é um momento que você está lendo, né, lendo uma informação, ouvindo, né, ou pode se cuidar, está tomando um chazinho e tudo, mas não trata a obesidade. Interessante. E aí a base da pirâmide que eu falei lá atrás, que vem antes disso tudo, chama motivação. Né? Então, se a pessoa não entender, né, que ela precisa se cuidar, que não é estética, que não é padrão de beleza, que não é para poder a opinião dos outros mudar a respeito dela, ela precisa cuidar da saúde dela. Né? Enquanto ela não tiver esse conceito, essa motivação, ela provavelmente não vai ter sucesso, porque ela vai procurar profissionais, aí ela vai desanimar, aí ela vai cair naquele ciclo vicioso do perde-ganha, né? Então, assim, é um processo interno, lento, né? Progressivo, mas ele tem que ser sustentável. E se a pessoa não tiver motivação, e às vezes é difícil manter, né, a motivação, mas se ela não tiver isso dentro dela, essa compreensão, né, de que é uma doença que tem que ser tratada, ela vai fazer as tentativas e não vai ter resultado. E acho que vem muito essa questão da frustração, porque muitas vezes a maioria busca o tratamento não para tratar a doença, mas para perder peso, né? Quando, Exatamente. Na verdade, o perder peso é uma consequência daquilo que você vai ter, né? Exato. As pessoas buscam emagrecimento, né? Então, assim, o médico, o nutricionista, né, não vai emagrecer ninguém, né? A gente vai tratar uma condição de saúde, né? E o emagrecimento é uma das ferramentas para atingir o objetivo. Mas para chegar, né, para promover o emagrecimento, precisa ter essa motivação, precisa ter um planejamento, né, de que não vai resolver o problema que vem de anos e anos e anos, né, em 2 meses, 3 meses. E quando eu falei dessa questão do chover no molhado, porque eu acho que é importante a gente ficar repetindo isso, Sim. né? Porque a internet traz o tempo todo essa informação, né? Assim, o chá seca a barriga, seca a barriga em 7 dias, né? O projeto verão. Então, isso a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Então, eu falo assim, que parte da internet está mandando você comer, porque começa a aparecer aquele monte de comida gostosa, e parte apresenta soluções para você emagrecer, né? Então, você fica ali com essas duas informações o tempo todo chegando e as pessoas acreditam nisso, né? Que eu acho que isso que é importante a gente ressaltar, que o chá vai te fazer bem para outros motivos, mas não vai tratar a sua obesidade, né? E outros remédios que a gente vê aí, né? Os termogênicos, né? E acho que é até bacana também você falar disso, né? Dos termogênicos, que aparecem vários, assim, também, né? Para ativar como é que é o nome? O metabolismo. O metabolismo, isso. Os termogênicos são bem, assim, difundidos, né? Para quem pratica atividade física, né? A turma da academia, do CrossFit. Eu sou da turma do CrossFit, mas, assim, eu não... eles vão, né? Eles têm estimulantes que são alimentos naturais que eles fazem uma mistura, na maioria das vezes, né? Então, bota cúrcuma, bota cafeína, bota canela, né, etc. Várias outras ervas, né, que as pessoas costumam misturar. Né, ele acelera. Você toma, né, se você tomar 3 xícaras de café, seu coração começa a disparar, né? E aí lá, no momento que você está praticando atividade física, você vai, né, sentir mais calor, você vai suar mais, etc. Mas você vai estar suando, né? Ele vai estar eliminando o líquido do seu organismo. Ele não vai estar queimando gordura, né? No fim da atividade física, né, quem tomou o termogênico ou quem não tomou o termogênico, se tiver alguma diferença é mínima, né? Ele vai perder mais líquido. Talvez se você pesar as duas pessoas, a que tomou vai até estar um pouco mais leve, mas ela vai ter suado muito mais do que a pessoa que não tomou. Então ela fica com aquela
meio que fantasia, né, que não, deu certo, porque eu suei pra caramba, não sei o que e tal, mas, né, cientificamente não tem comprovação. Entendi. Muito bacana. Dr. Hasley, você viu que já passou 40 minutos, né? A Rápido, gente nem né? pensou. Quando a Su fez ali assim, eu falei, ué, não era 30, é 40. Mas eu acho que é bacana, porque o assunto é bom, né? É um assunto que é importante para a gente trazer para essa rotina. E eu queria que você trouxesse, assim, algo muito relevante que você aprendeu lá na sua especialização e que a gente não falou aqui, mas que é bacana, assim, você trazer também esse conhecimento. Eu sei que teve muita coisa, né? Muitas coisas bacanas, novidades, mas a gente não vai conseguir tratar tudo hoje, né? Eu vou te dizer, assim, Marilé, para mim, o maior aprendizado que eu tive foi que falar de obesidade é falar de acolhimento, falar de amor, né? Porque na maioria das vezes a pessoa que tem obesidade, ela é discriminada, ela é criticada. Uma pessoa que tem obesidade, quando vai se matricular numa academia, numa atividade física, muitas vezes as pessoas não acolhem essa pessoa, né? Às vezes veem essas pessoas caminhando no calçadão ou tentando se esforçar para correr, né? E todo mundo fala, depois a pessoa termina a atividade física, tá, né, para fazer um lanche, alguma coisa, fala, né, gordinho sem vergonha, estava ali, não sei o que tal. Então, assim, essas pessoas precisam ser acolhidas, né? As pessoas que têm obesidade precisam ser acolhidas. Eu nunca, né, como disse, na minha infância, na minha juventude, não fui obeso, vi ser obeso com 45 anos e veio de uma forma que me trouxe muitos problemas de saúde que eu não tinha, né? Então, a gente imagina, e isso mudou, porque, puxa, quando você olha para uma pessoa, às vezes não imagina o sofrimento, né, que ela está sentindo. Às vezes ela já procurou tratamento várias vezes, não teve resultado, e às vezes ela está se entregando mesmo, né? Ela não sabe como procurar ajuda. Então, a gente precisa ter amor, né, e acolhimento para as pessoas que têm obesidade. É uma doença, né? Ninguém discrimina um hipertenso, ninguém discrimina um diabético, ninguém discrimina uma pessoa com câncer, né? Então a gente não pode discriminar uma pessoa que tem obesidade. Tem que acolher, né? Os profissionais têm que ter essa consciência, serem técnicos, serem, né, baseados em evidências de tratamento, de ciência, mas tem que ter amor também, né? Não proporcionar, não vender ilusão, não vender sonhos, né? Não dificultar, né, o acesso dessas pessoas a um tratamento adequado que vai trazer, né, de volta a saúde dela, né? Então, acho que o meu maior aprendizado foi esse olhar, né, um olhar de amor, de carinho, de acolhimento para as pessoas que têm obesidade. Muito bacana. Dr. Hasley, e assim, uma coisa que você fala aí, né, que me chamou bastante a atenção, essa questão do acolhimento, né, de você realmente ver, às vezes a pessoa não sabe a limitação daquela outra pessoa, e às vezes é muito difícil emagrecer, né, porque existem uma série de fatores, mas eu acho que uma coisa que tem muito peso é o padrão. Exato. Né? As pessoas esperam estar dentro de um padrão, e só o fato de você não estar dentro de um padrão, isso já é um sofrimento, porque você não estar dentro daquele padrão significa que você não é pertencente. Exatamente. Né? Então, esse senso de pertencimento ele é muito importante para todo mundo, né? Para todos nós como sociedade. E aí existe um padrão que é colocado por alguém, né? Não como saúde, mas como padrão de estética mesmo, de beleza, que de certa forma todos acabam querendo entrar dentro desse padrão, né? E assim, eu não só talvez complementando assim, né? O que a gente chama de padrão? Então, porque hoje, né, a última estatística são quase 25% das pessoas no Brasil têm obesidade.
e mais de 60 está com sobrepeso. Então, se a gente for, né, 2/3 da população ou está obeso ou está com sobrepeso. Qual que é o padrão? Esse que deveria ser o padrão, no Né? caso, né, no sentido Então, de olhar. assim, buscar essa ilusão. E, assim, né, nós somos mais ou menos, nós somos da mesma geração. Assim, lá atrás, eu lembro que o problema de saúde pública, quando eu via jornal, alguma coisa na infância, adolescência, o medo era desnutrição, né? Crianças morrendo de fome. Hoje a gente tem, eu estou falando desse público acima de 18 anos, mas a obesidade na infância e na adolescência já é um problema real, sim. Né? Com o advento das telas, as crianças e adolescentes hoje, muito apegada à tela, fazem menos atividade física, come muito ultraprocessado, muito açúcar de adição, né? Tal do macarrão instantâneo, pelo amor de Deus, tinha que ser banido, desculpa, mas enfim, então, assim, o que é o padrão, né? O padrão é a gente estar saudável, sim. Né? Não é um físico, não é uma foto editada, né? Com curvas a mais ou curvas a menos que vai definir. Então, o padrão é você estar saudável, né? É isso que as pessoas precisam entender. E o saudável não é só estar com as taxas, né, dentro da normalidade. Não. Um grande aprendizado para mim hoje e muitas coisas bacanas assim que dá para a gente colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Fiquei super feliz, né, com muitos aprendizados para mim e com certeza para as pessoas também que estão nos acompanhando. Se alguém quiser fazer uma consulta com você, como faz, você até podia falar também, né, que a gente conversou nos bastidores do seu atendimento em domicílio, que eu achei isso também fantástico, né? Eu, né, tenho alguns horários diferenciados, né, porque eu concilio com outro vínculo, mas eu faço, né, teleatendimentos, né, eu atendo pacientes de outros estados, inclusive, faço atendimento domiciliar, né, e tenho uma parceria com a clínica na Mata da Praia, em Vitória, né? Então, os meus contatos, né, normalmente faço pelo Instagram, né, HG Rocha, você vai me achar lá, ou a gente pode colocar lá depois, sim. Porque o nome é difícil, as pessoas às vezes mas vai aparecer aqui. Mas vai aparecer, então é só clicar lá, então tem a minha bio, né, tem várias coisas da minha rotina, né, vocês vão ver lá que eu faço muita atividade física, então eu não só prescrevo atividade física para as pessoas, mas é uma forma, né, como a gente conversou, de cuidar, né, tratar a minha obesidade e mentalmente me deixar melhor também, né. Então, essas modalidades, mas assim, aberto lá para, né, começar a colocar caixinha de pergunta, quem quiser seguir, participar, tem o link para entrar em contato, né, tirar dúvidas, se quiser fazer uma consulta, acompanhamento, é só procurar a gente lá. Legal. Dr. Hasler, muito obrigada por você estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, né, comigo e com todo o público que está nos acompanhando. Eu sempre reforço que o Pode Se Cuidar tem esse objetivo, né, de trazer informações de qualidade, com base científica e com a prática, aquilo que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né, porque não adianta nada a gente vir falar aqui, né, de tantas técnicas, instrumentos, se eu não conseguir colocar isso, né, na minha prática, na minha rotina. Então, essa é uma ideia de trazer informações tão coerentes e da mesma forma que a gente sabe que são informações referenciadas, né? A gente não está trazendo aqui aquilo que a gente acha, a gente está trazendo baseado em estudos científicos, né? Baseado em protocolos que são estabelecidos. Então, essa é a ideia. E já fica aqui o convite para voltar mais vezes, porque já quero fazer aqui um bate-papo do você com o nutricionista, de repente com um psicólogo junto. Eu acho que isso vai ser bem bacana. E aí fica o convite para você voltar para a gente estender um pouco esse papo, tá bom? Tá, joia. Obrigado, Marilé. Obrigado a toda a equipe do Pode Se Cuidar. E é um prazer, né, levar conhecimento e falar de amor, de acolhimento, de um tratamento genuíno, verdadeiro, que eu acho que é o que as pessoas estão precisando, não só para tratamento da obesidade, mas de modo geral, né? Acho que as pessoas precisam estar mais conectadas, não só por rede social, mas, né, com toda forma de conexão possível que traga bem-estar para elas. Legal. Muito obrigado, foi super agradável. Bacana. Obrigada a toda a equipe da Fornexus que está aqui fazendo esse trabalho de super qualidade. Obrigada a você que está nos acompanhando. Com certeza você conhece alguém que está, né, no sobrepeso, então compartilhe esse conhecimento
e vai ser importante para ele, vai ser importante também para o crescimento do nosso canal, que vai alcançar outras pessoas. Então, deixa aqui o seu comentário, sua pergunta. E aqui no Pode Se Cuidar, você sempre vai encontrar ferramentas para você se cuidar. Obrigada e até o próximo episódio.